Estado do Paraná, 11.300.000 habitantes. Produto Interno Bruto de 400 bilhões de reais. A quarta maior economia do país. Esta pujança econômica gera impostos, arrecadados pelo poder público e trazidos de volta à população na forma de bens e serviços oferecidos pelo Estado e pelas prefeituras. Mas, será que os gestores, responsáveis pela administração desses recursos, executam bem essa tarefa? A missão de fiscalizar o uso correto dos recursos públicos cabe ao Tribunal de Contas do Estado. Um dos seus principais instrumentos de atuação é a Escola de Gestão Pública. Criada em 29 de fevereiro de 2008, ela oferece cursos presenciais e online, treinamentos e convênios para a formação e capacitação dos seus servidores e dos jurisdicionados. Pela EGP já passaram algumas das mais destacadas personalidades brasileiras. A escola contribui para uma atuação que busca evitar erros, garantindo a melhoria das prestações de contas e da gestão pública de forma geral. Uma ação fundamental de controle do gasto público e, acima de tudo, de combate ao mau uso do dinheiro do cidadão. Estou começando mais uma jornada na minha vida dentro do Tribunal de Contas. Nós vamos fazer um rigoroso trabalho de combate à corrupção. Mas não basta apenas falar combate à corrupção. Nós temos que levar a informação, levar o treinamento, que é o que nós queremos fazer permanentemente nesses 2 anos, mas combatendo o esperto. E a gente conhece realmente quando há um cidadão bem intencionado, um homem de bem, um homem de caráter, porém mal orientado, muitas vezes por uma assessoria, ou que de má fé, ou por desconhecimento, o leva para situações delicadas. Mas o esperto também, a gente conhece muitas vezes num simples olhar. Pretendo, com essa equipe, portanto, realizar um trabalho muito sério nas licitações. Principalmente, licitações de compra de medicamentos. Nós vamos fazer uma avaliação da performance do gestor. Cito o problema da coleta de lixo. Sabemos que no mundo inteiro é um problema. E aqui no estado do Paraná ou no nosso país não é diferente. Vamos procurar conhecer bem de perto os contratos do transporte coletivo, começando, volto a dizer, pelos grandes municípios. E um aspecto que hoje é destaque, infelizmente negativo, nós já temos também um grupo montado para realizar um trabalho de inspeção, fiscalização e auditorias nas barragens do Paraná. Que nós temos no Paraná hoje 6 a 8 barragens com grandes problemas. Repasses para ONGs, contratações de OCIPs, também terão os olhos de ver do nosso Tribunal de Contas. Nós já tivemos aqui 83 processos desaprovados, com milhões e milhões desviados principalmente em taxas de administração e em ausência de servidores, principalmente de médicos, nos 399 municípios do Paraná. Vamos focar um trabalho de alta qualidade, de alta qualificação na Escola de Gestão Pública do nosso tribunal. Já passaram 250 mil pessoas, servidores públicos do nosso estado e até de outros estados pela nossa escola. Todas as regiões do nosso estado serão visitadas com treinamentos. Volto a insistir, a nossa equipe participando ativamente. Vamos investir muito a partir deste ano em graduação, pós-graduação, para tentar qualificar em primeiro lugar os servidores dos menores municípios. E eu diria mais,
Gostaria muito que os senhores prefeitos, os senhores secretários, os senhores vereadores participassem dos eventos do tribunal. Muito obrigado e vamos continuar juntos trabalhando pelo Paraná nesses 2 anos. Sob a proteção de Deus, presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão, Fernando Augusto Melo Guimarães, Ivan Leles Bonilha, Durval Amaral e Ivens Chesper Linhares, e os auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Cânia, Tiago Álvares Pedroso e a Procuradora-Geral do Ministério Público, doutora Valéria Borba, declaro aberta a 34ª sessão ordinária por videoconferência do Tribunal Pleno de 2020. Ausente o auditor Sérgio Ricardo Fonseca, por motivo de férias. Com a ausência do conselheiro-presidente Nestor Batista, presido esta sessão do Pleno e convoco para a composição do quórum de julgamento o auditor Cláudio Augusto Cânia. Submeto a ata da sessão ordinária por videoconferência, número 33, de 21 de outubro de 2020, para homologação. Está homologado. Concedo a oportunidade para comunicações previstas no inciso 2 do artigo 43b, devolução de processos e para inclusão em pauta dos processos que tratam o parágrafo 4º do artigo 429 e artigo 522, todos do regimento interno. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Artagão. Para comunicar nos termos do artigo 436, parágrafo único 5º, a seguinte representação não recebida, as seguintes, já consciência ao Ministério Público. Processo 662270/20, município de Engenheiro Beltrão. Processo 64990820, do município de Curitiba. Agradeço. Devidamente anotado. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Ivens. Senhor presidente, também para comunicar o arquivamento de uma representação da Lei de Licitações, de número 591866120, da empresa Spacecom Monitoramento S.A., contra a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria da Administração e Previdência e os seus respectivos gestores em relação ao pregão eletrônico 866/2018, que tinha por objeto a aquisição de tornozeleiras eletrônicas. Basicamente, são 5 irregularidades que foram retratadas, referentes à contratação, faz referência, inclusive, a uma tomada de contas extraordinária em curso, e, basicamente, os motivos dessa decisão de arquivamento foram os próprios esclarecimentos prestados pelas respectivas secretarias, aliado ao fato de alguns dos pontos levantados já terem sido objeto de decisão desse mesmo pregão, me refiro ao acordo 3758/18 desse tribunal, bem como de decisões judiciais, notadamente uma decisão da 5ª Câmara Civil, que teria considerado regular, notadamente, o critério da qualificação técnica mencionado pela representante. Então, após a ciência prévia ao Ministério Público, eu entendi pelo indeferimento do pedido de liminar, e bem como o não recebimento dessa representação. É a comunicação, senhor presidente. Está devidamente anotado a comunicação. Ainda continua livre a palavra? Ninguém mais? Senhor presidente. Pela ordem? Conselheiro Durval. Se me permite ainda sobre as comunicações, se me permite fazer. Vossa Excelência hoje está de aniversário, então Vossa Excelência, né, tem a palavra a hora que quiser. Agradeço, senhor presidente, e já de antemão agradeço a todos os colegas, conselheiros e auditores que já entraram em contato comigo. Ontem foi o aniversário do conselheiro Artagão, então hoje é dia de São Judas Tadeu também, não é? Que beleza. Então, muito obrigado a todos
pelas manifestações de carinho. Mas, senhor presidente, solicito a inclusão em mesa do processo número 63718720, que trata de representação da Lei 866/93 para apreciação de medida cautelar. Também tendo tomado ciência, por meio de requerimento externo, número 65246120, da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, acerca do deferimento de tutela de urgência nos autos de agravo de instrumento, originado em ação ordinária em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública de Cianorte, proposta por Eliel Hernandes Roque, no sentido de suspender os efeitos do Acórdão 2831/16 da Secretaria do Tribunal Pleno, também 2485/18 e 2617 também, somente em relação ao autor da ação judicial, aspas, notadamente quanto à imposição das sanções ali aplicadas, multa, restituição ao erário e inclusão no nome do agravante na lista do TCE Paraná de agentes públicos com contas julgadas irregulares. Fecha aspas. Comunico a decisão relativamente ao Acórdão 2485/18, proferido no processo de prestação de contas de transferência número 77.515/10 de minha relatoria. Comunico ainda, senhor presidente, o arquivamento em sede de juízo de admissibilidade, após ciência do Ministério Público de Contas, dos seguintes processos: 569840/20, de representação da Lei 866/93, conforme despacho número 1197/20, também o 592949/20, de denúncia, conforme despacho número 1186/20. Era o que tinha para o momento, senhor presidente. Devidamente anotado. Senhor presidente, peço a palavra. Conselheiro Ivan Bonilha. Presidente, eu aqui, nas comunicações, teve uma comunicação do conselheiro Ivens, o protocolo, se não me falha, se não estou errado na minha anotação aqui, 59186120, ele fez a comunicação e eu gostaria de pedir vistas. Se puder reabrir, não propriamente a discussão, né, mas se puder reabrir a oportunidade de pedir vistas, e até justifico porque eu estou com um processo sobre os meus cuidados que concorre com esse na questão de mérito. Não havendo objeção, então está reaberto com o pedido de vistas concedido a Vossa Excelência. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu também tenho comunicação a fazer, nos termos do artigo 429, parágrafo 4º do Regimento Interno, solicita a inclusão em mesa do processo 66362520 deste Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente ao Plano Anual de Fiscalização. Trata-se de procedimento administrativo no qual a CGF, por meio do ofício 49 de 2020, encaminha a esta presidência o PAF, Plano Anual de Fiscalização para o exercício financeiro de 2021, que inclui para apreciação deste Tribunal Pleno conforme o artigo 5º, 39 e artigo 16L do RI. Devidamente anotado, deixo livre a palavra. Ninguém mais querendo fazer uso, consta na pauta um pedido de sustentação oral. É um pedido de sustentação oral. De quem é? Nos termos da Lei Complementar 113 do 5 e do Regimento Interno, coloco em preferência de julgamento, processo em que consta esse pedido. Quero aqui agradecer e registrar a presença do Dr. Glauber Pedro Gonçalves da Silva, a OAB 39804 Paraná, representando o senhor Luiz Felipe Kramer Carbonel, do processo 26969220, de prestação de contas anual, de relatoria do conselheiro Durval Amaral. Conforme o artigo 468, parágrafo 1º do Regimento Interno, ressaltamos que o advogado tem 15 minutos para fazer sua defesa após a narrativa do excelentíssimo relator, que de imediato já concedo a palavra. Excelentíssimo senhor presidente,
Trata-se do processo 269692/20. Encerra os autos, prestação de contas anual relativas ao exercício de 2019 do Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná, sob responsabilidade dos senhores Luiz Felipe Kremer Carbonel e Rômulo Marinho Soares. A 5ª Inspetoria de Controle Externo, responsável pela fiscalização da entidade, informou que o referido fundo especial se vincula à Secretaria de Estado da Segurança Pública e todas as informações a respeito das fiscalizações efetuadas e eventuais achados estariam compreendidos no relatório anual daquela secretaria. A Coordenadoria de Gestão Estadual, após contraditório à entidade, compreendeu inexistir óbices à regularidade das contas, mas ponderou que o atraso superior a 30 dias na entrega dos módulos integrantes do SEI-SED enseja ressalva e aplicação de multa ao gestor responsável. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo da unidade técnica. É o sucinto relatório, senhor presidente. Concedo a permissão, concedo a palavra para a transmissão por vídeo do Dr. Glauber Pedro Gonçalves da Silva, para formalizar a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor conselheiro Fábio de Souza Camargo, digníssimo presidente desta primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, excelentíssimo conselheiro relator, senhor José Durval Matos Amaral, demais conselheiros deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, peço a palavra pelo interessado nos autos de prestação de contas anual sob o número 269.692/2020, senhor Luiz Felipe Kremer Carbonel. Cuida-se de processo de análise de prestação de contas anual do Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná, FUNESP, referente ao exercício de 2019. Em apertada síntese, a equipe de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná não encontrou irregularidades na prestação de contas anual do FUNESP, exceto no que diz respeito à ausência de envio de dados ao Sistema Estadual de Informações SEI, Módulo Captação Eletrônica de Dados SEI-SED, cuja suposta omissão, relatada no documento Instrução número 806/2020, CGE Primeira Análise, nos seguintes termos: os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-SED, aplicáveis à entidade para o período, não foram encaminhados nos prazos fixados na Instrução Normativa número 113/2015, sujeitando o gestor das contas à multa administrativa, prevista no artigo 87, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Estadual número 113/2015, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, conforme a situação demonstrada. Dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-SED. Primeiro quadrimestre, prazo de envio seria 31 de maio de 2019, ou data do envio ocorreu em 4 de outubro de 2019, no que configura uma situação fora do prazo. No segundo quadrimestre, o prazo de envio seria 30 de setembro de 2019 e a data do envio ocorreu em 16 de outubro de 2019, o que configurou uma situação como fora do prazo. E o terceiro e derradeiro quadrimestre, o prazo para envio seria 31 de janeiro de 2020 e a data do envio ocorreu em 10 de janeiro de 2020, logo dentro do prazo. Como é disso, o FUNESP, além do seu conselho diretor, não conta com estrutura administrativa própria, fato que sobrecarrega o presidente do mencionado colegiado, o qual finda acumulando atribuições de gestão e operacionais. Tal situação foi narrada no documento, abre aspas, relatório circunstanciado da gestão e exercício 2019, fecha aspas, do qual se extrai que, abre aspas, não há quadro próprio de pessoal no FUNESP, fecha aspas, que, abre aspas, é administrado por um conselho diretor, fecha aspas. Percebe-se, então, que a falta de amparo de estrutura administrativa própria do FUNESP
somada ao volume excessivo e à alta complexidade das atribuições do interessado no exercício da função de secretário de Estado, constituiu causa determinante para a sua omissão no envio dos dados ao SEI-SED relativos ao primeiro quadrimestre no prazo determinado. Nessas circunstâncias, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União permite que não seja punido gestor cuja infração decorra de falha estrutural do órgão ou entidade, o que está presente no caso em exame, já que o FUNESP não oferece estrutura administrativa que apoie o presidente do Conselho Diretor no cumprimento de obrigações relacionadas ao envio de dados para os órgãos de controle. É o que se extrai do seguinte julgado, enunciado, abre aspas, não se aplica excepcionalmente multa aos gestores por grave infração à norma legal se a irregularidade decorrer de falhas estruturais no órgão de responsabilidade da alta administração. Voto, abre aspas, nesse particular, divirjo da unidade técnica e considero que seria excessivamente rigorosa a imposição da sanção, dadas as peculiaridades do caso concreto. Embora algumas das impropriedades inicialmente apontadas na representação tenham sido confirmadas, é preciso considerar que decorreram elas não só do planejamento deficiente, mas também da falta de estrutura administrativa adequada e de recursos humanos qualificados, à época dos fatos, e de possíveis incertezas decorrentes da então recente modificação do marco regulatório das contratações de TI. Como tais falhas, em grande parte, possuem um caráter estrutural e não podem ser atribuídas exclusivamente aos gestores em questão, fica mitigada a gravidade de sua conduta, o que permite a dispensa em caráter excepcional da aplicação da penalidade sugerida pela unidade técnica. TCU, Acordo 3.231/2011, plenário, fecha aspas. O citado precedente, como não podia deixar de ser, está totalmente alinhado com as normas do ordenamento jurídico brasileiro. A título de exemplo, pode citar o comando do artigo 22 e seu parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, abre aspas. Artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Parágrafo 2º. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Fecha aspas. O Decreto 9.830/2019, aqui adotado apenas como paradigma, eis que vincula somente a administração pública federal, também possui interessantes prescrições sobre a responsabilização dos agentes públicos que reforçam os argumentos aqui esposados. Artigo 12. O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas, se agir ou se omitir com dolo direto ou eventual ou cometer erro grosseiro no desempenho de suas funções. Parágrafo 1º. Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inexcusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Parágrafo 2º. Não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente público se não restar comprovada, nos autos do processo de responsabilização, situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou o erro grosseiro. Parágrafo 3º. O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica responsabilização, exceto se comprovado o dolo ou erro grosseiro do agente público. Parágrafo 4º. A complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público serão consideradas em eventual responsabilização do agente público. Parágrafo 5º. O montante do dano ao erário, ainda que expressivo, não poderá por si só ser elemento para caracterizar o erro grosseiro ou o dolo. Além disso, não se pode perder de vista que a omissão atribuída ao interessado não decorreu de má-fé, não causou prejuízo ao erário, nem dificultou a fiscalização dos órgãos de controle, vez que o FUNESP, por não possuir estrutura administrativa própria, sequer licitou ou contratou no exercício de 2019.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nesse contexto, autoriza o afastamento da sanção, consoante os seguintes precedentes: representação da Lei número 8.666, de 93, dispensa número 72/2018, alegação de dispensa ilegal por ser inaplicável o fundamento adotado, terceirização indevida da execução dos serviços e adoção de preços contratados superiores aos praticados no mercado, improcedência, não demonstrada a ocorrência de subcontratação, nem de adoção de preços elevados, procedência contra a ilegalidade da dispensa, na medida que os serviços contratados não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no inciso 13 do artigo 24 da Lei Federal 8666 de 93, não caracterizados dano ao erário ou má-fé por parte dos envolvidos, equívoco de interpretação excusável, acolhimento das propostas uniformes pela não aplicação de sanções e expedição de recomendação para que o contrato de prestação de serviços número 581/2018 não seja prorrogado, nem sejam celebrados os novos aditivos. Comunicação ao Poder Legislativo Municipal. TCE Paraná, Acordo 1276/2020, Tribunal Pleno. Recurso de revista, Acordo 5.610 de 2015, Segunda Câmara. Aplicação de multas em razão de atraso no envio de dados do SIM-AP. Ausência de movimentação de dados de pessoal no exercício de 2010. Fundada a dúvida dos gestores quanto à obrigatoriedade de encaminhamento de dados a esse tribunal. Ausência de prejuízo ao exercício das atividades fiscalizatórias por parte desta Corte. Fundamentos objetivos que devem beneficiar ao gestor que não recorreu. Artigo 481 do Regimento Interno. Conhecimento e provimento do recurso. Multas afastadas, manutenção da ressalva das contas. TCE Paraná, Acordo 1260 de 2017, Tribunal Pleno. Do acertado voto do eminente conselheiro relator do venerando acordo, cuja emenda transcreveu-se, objetivando corroborar a tese ora defendida, vale salientar no que interessa os seguintes pontos. Abre aspas. Em razão dos atrasos no envio de dados do SIM-AP, foram aplicadas 5 multas cumulativas, com fulcro no artigo 87, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005, ao senhor Edmar Aparecido Pereira dos Santos, gestor responsável pela remessa dos dados referentes ao primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto bimestres do exercício financeiro de 2010. Em face do senhor Carlos Sutil, gestor responsável pela remessa de dados do SIM-AP referentes ao sexto bimestre de 2010, foi aplicada uma multa prevista no artigo 87, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005. Avalio que o consórcio, ao que se indica, estava em vias de extinção, o que efetivamente se deu em 9 de 4 de 2014, conforme peça 31 dos autos 65.083.1 de 2014. Por outro lado, a ausência de envio de dados que não apresentavam qualquer movimentação não gerou qualquer prejuízo à ação de fiscalização por parte desse tribunal. Portanto, em face do que foi evidenciado, efetivamente não houve movimentação de pessoal na entidade durante o exercício sobre a análise. Nesses termos, é devida à exclusão das multas aplicadas ao recorrente, o senhor Edmar Aparecido Pereira dos Santos, presidente do Consórcio Intermunicipal dos Servidores Municipais de Saneamento Ambiental do Norte do Paraná, SISMASA, no exercício financeiro de 2010. Fecha aspas. Adicionalmente à jurisprudência deste egrégio Tribunal de Contas do Paraná, pode-se mencionar como parâmetro precedentes do Tribunal de Contas da União, que igualmente permite o afastamento da sanção no caso de erro excusável. Abre aspas. A reprovabilidade da conduta dos gestores deve ser mitigada diante da ausência de dano ao erário, de má-fé dos responsáveis, das vicissitudes enfrentadas e do benefício trazido. TCU, Acordo 2863 de 2010, plenário. Em caráter excepcional, havendo circunstâncias atenuantes e inexistindo quaisquer indícios de prejuízo ao erário ou de locupletamento,
pode o TCU sujeitar as razões de justificativa do responsável, sem, contudo, aplicar a multa do artigo 58 da Lei 8.443 de 92, com base na interpretação do artigo 22, parágrafo 2º do Decreto-Lei nº 4.657 de 1942, TCU, Acordo 70/2020, plenário. Assim, nesse panorama normativo e jurisprudencial, levando-se em consideração que a conduta do interessado foi motivada pela complexidade das funções por ele exercidas como secretário de Estado e pela ausência de estrutura administrativa do FUNESP, além de que não decorreu de má-fé, não gerou prejuízo ao erário, nem dificultou a fiscalização dos órgãos de controle, entende-se que as circunstâncias do caso são aptas a autorizar o afastamento da aplicação de sanção pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. À luz dessas circunstâncias sintéticas e diante de todo o exposto na defesa administrativa do órgão interessado e daquilo que certamente será suprido pelo elevado saber jurídico de Vossa Excelência, eminente senhor conselheiro relator, bem assim pelos demais integrantes do quórum julgador deste colendo Tribunal de Contas do Paraná, requer-se sejam acatados os argumentos do interessado, caracterizando-se a eventual omissão no envio dos dados do FUNESP no 6.7, referentes ao primeiro quadrimestre, como conduta não proveniente de má-fé, nem causadora de dano ao erário ou prejuízo à fiscalização, decorrente da complexidade das funções pelo interessado exercidas como secretário de Estado e da ausência de estrutura administrativa de apoio e, por conseguinte, apta a afastar a aplicação de sanção por esta Corte de Contas. Muito obrigado. Essa presidência que agradece o doutor Glauber Pedro Gonçalves da Silva e já devolvendo a palavra ao relator do processo, o doutor conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, ilustríssimo advogado doutor Pedro, olha, compulsando os autos, verifica-se que a presente prestação de contas se encontra regularmente instruída com a documentação exigida, não tendo sido identificadas restrições que inquinem de irregularidade às contas do exercício, exceto o atraso no envio dos dados quadrimestrais dos módulos integrantes do 6.7, sendo, neste caso específico, de 126 dias no primeiro quadrimestre e de 16 dias no segundo quadrimestre. Então, aqui, só fazendo um esclarecimento, nós não estamos falando aqui de erro grosseiro, não estamos falando de dolo, não estamos falando aqui de nenhuma ação indevida por parte do gestor. Simples assim, estamos falando em atraso de encaminhamento de 126 dias. E quando se fala de a falta de estrutura, isso não é uma excludente na aplicação da multa. E no primeiro quadrimestre foram 126 dias, no segundo quadrimestre 16 dias, então o gestor diligentemente no segundo quadrimestre fez com 16 dias, e no terceiro quadrimestre ele entregou rigorosamente dentro do prazo. Então, quer dizer, para o atraso inexplicável de 126 dias, a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é mansa e pacífica. Até poderia, no passado, aplicar talvez 2 multas pelo atraso de 16 dias. Perdoe, mas como a nossa jurisprudência já caminhou e se consolidou na aplicação de multa só a partir do 30º dia, então aplico uma multa tendo em vista a expressiva desídia referente ao primeiro quadrimestre. Cabível, portanto, a posição de ressalva às contas e aplicação da multa ao gestor responsável na data de vencimento da obrigação.
Assim, voto pela regularidade das contas, com ressalva, e aplicação de multa ao senhor Luiz Felipe Kramer Carbonel, gestor responsável na data de vencimento da obrigação, pelos 126 dias de atraso. É o relatório e voto, senhor presidente. Que está em discussão. Eu peço a palavra, presidente. Para discutir, conselheiro Iva Bonilha? Sou eu mesmo, presidente. Não, na verdade, eu não para discutir, eu apenas queria fazer uma... Enquanto eu estava... Assim que apareceu o advogado no vídeo, vi que não se tratava do Dr. Glauber Pedro, e sim do Dr. Luciano Soares Pereira, ex-colega de faculdade, contemporâneo de faculdade, e daí fui atrás e vi há um subestabelecimento para o Dr. Luciano Soares Pereira, que foi quem fez a sustentação oral. E até fui ver o endereço, não é o endereço do Dr. Luciano, é o endereço, acredito, do Dr. Glauber Pedro. Então, presidente, eu gostaria de solicitar à secretaria do Pleno que depois pedisse ao Dr. Luciano Soares Pereira que regularizasse o subestabelecimento com o endereço correto. O Dr. Luciano é um advogado, sem dúvida alguma, de expressão, um belo advogado, contemporâneo de faculdade, e há essa falha documental ali no subestabelecimento, especificamente no endereço que ainda se mantém do antigo advogado que subestabeleceu para o Dr. Luciano. Então, só para essa correção aí, parabenizar não só o voto do nosso relator, mas como a sustentação oral do ex-colega Luciano Soares Pereira. Peço perdão também, conselheiro Ivan, ao doutor Luciano, então, por esse equívoco. Ainda bem que o senhor nos socorre a tempo para que a gente possa corrigir. E essa presidência agradece o conselheiro Ivan Bonilha. Na realidade, sendo socorrido aqui pela secretária, quem peticionou foi o doutor Glauber Pedro Gonçalves da Silva, né, representando o Dr. Luiz Felipe, e já vamos solicitar que realmente possa ser arrumado o endereço. Perfeito? Continua em votação, discussão, votação, aprovado. Agora, passamos à normalidade da pauta, concedendo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a pauta. Antes de iniciá-la, quero dar os meus parabéns aí ao conselheiro Durval Amaral, desejar muita felicidade a ele, mais um ano de vida. E na pauta, o 25.086.20, uma tomada de contas extraordinária instaurada em face da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, de seu atual reitor Alexandre Almeida Weber, 1º de janeiro de 20 a 31 de 12 de 23, e do reitor à época dos fatos apurados, senhor Paulo Sérgio Wolff, 1º de janeiro do 12 a 31 de 12 do 19. Em razão de determinação contida no Acórdão 3798/18, para apurar os seguintes achados apontados no relatório de auditoria das universidades estaduais decorrente do PAF 2017. 1. Pagamento de cargos em comissão sem a devida previsão legal. 2. Habitualidade na realização de horas extras por servidores. 3. Cálculo para pagamento de adicionais por tempo de serviço que não atende ao dispositivo legal. 4. Pagamento de verba TID sem previsão legal. 5. Portal da transparência sem informações exigidas pela legislação. 6. Portal da transparência sem ferramentas tecnológicas exigidas pela legislação. No contraditório, a UniOeste, o senhor Alexandre Almeida Weber e o senhor Paulo Sérgio Wolff apresentaram defesa conjunta, argumentando que, no achado 1, cargos em comissão sem previsão em lei, a questão já é objeto de tomada de contas extraordinária número 23780316, e desde o início da atual gestão, em 1º de janeiro de 20,
a solução definitiva da questão da estrutura de cargos vem sendo buscada. Quais outras considerações? Com relação ao achado 2, habitualidade na realização de horas extras por servidores. A maior parte dos servidores que realiza horas extras com habitualidade se concentra no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, sendo que o número elevado de horas extras deve-se à ausência de servidores suficientes para as demandas necessárias. Achado 3, cálculo para pagamento de adicionais por tempo de serviço em desacordo com a legislação aplicável. O tema está em julgamento no processo 767101/16, no qual toda a defesa da universidade foi apresentada e o processo está em vias de ser julgado. Com relação ao achado 4, pagamento de títulos sem prisão legal, aduz que a gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva destinada aos servidores técnicos administrativos da UniOeste foi cancelada em fevereiro de 20, conforme a Ordem de Serviço 001/20, anexada à peça 36. Afirma ainda que o impacto financeiro resultante do cancelamento pode ser observado na folha de pagamento do mês de março de 20, peça 37. Pois, a partir da comparação com a folha de pagamento de fevereiro de 20, note-se que não mais consta o código 31 TID. Com relação ao achado 5 e 6, portal da transparência sem informações e ferramentas tecnológicas exigidas pela legislação, aduzem que o setor responsável tem intensificado os esforços para atender as demandas. Contudo, em face da rotatividade de pessoal temporário e a defasagem de pessoal efetivo para dar continuidade aos trabalhos, alguns itens ainda carecem de maior tempo para a sua finalização. Se manifestou no processo a 6ª inspetoria, que é pela procedência parcial da tomada de contas, com relação aos achados 2, 5 e 6. Faz considerações a esses achados, e principalmente o 2, que é a habitualidade na realização de horas extras por servidores, é pela procedência, com a expedição de determinação à UniOeste, na pessoa do atual reitor, para a regularização do achado no prazo de 30 dias. Com relação ao achado 5, também é pela procedência, com determinação dirigida à UniOeste, na pessoa do atual reitor, a fim de que o portal da transparência da UniOeste forneça as informações determinadas no Decreto Estadual 10.285/14 e atenda ao disposto no artigo 8º da Lei 12.527/11, no prazo de 30 dias do trânsito em julgado desta decisão. O Ministério Público corrobora com o entendimento. O nosso voto, nós inicialmente falamos que urge reconhecer a existência das preliminares de litispendência e coisa julgada arguídas pela defesa. De fato, os achados 1 e 3 já são objeto de outros processos em trâmite nessa casa, quais sejam a tomada de contas extraordinária 237803/16, conselheiro Fernando Guimarães, e a tomada de contas extraordinária 767101/16, conselheiro Durval Amaral. Com relação ao achado 4, também já foi analisado por esta Corte, nos autos de tomada de contas extraordinária 5214/42, que foi de relatoria do conselheiro Nestor Batista. Por esse motivo, propõe a extinção do feito sem resolução de mérito quanto aos achados 1, 3 e 4, com fulcro no artigo 485, inciso 5º do Código de Processo Civil. No mérito, eu concluo e proponho a extinção sem resolução de mérito dos achados 1, 3 e 4,
em razão do reconhecimento da litispendência e coisa já julgada, como afirmei. E voto pela procedência parcial da tomada de contas extraordinária da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, da responsabilidade de seu atual reitor, Alexandre Almeida Weber, no período já relatado, e do reitor à época, Paulo Sérgio Volpe, no sentido também no período já relatado, em razão das irregularidades decorrentes dos achados. 2. Habitualidade na realização de horas extras por servidores. 5 e 6. Portal da transparência sem informações. E ferramentas tecnológicas exigidas pela legislação. Propõe a aplicação de multa prevista no 87.4G da Lei Complementar ao senhor Alexandre Almeida Weber e senhor Paulo Sérgio Wolff, em razão da irregularidade correspondente ao achado 2, considerando que a situação perdura desde 2017 e que o pagamento excessivo e indiscriminado de horas extras contraria o Estatuto dos Servidores Civis do Paraná, Lei 61.74/70, e os decretos estaduais 28.13/2000, 6264/2012. Ante as impropriedades acima destacadas, impõe-se a expedição de determinação à Universidade Estadual do Oeste do Paraná para que regularize o portal da transparência da entidade no prazo de 30 dias, a fim de que todas as informações sejam fornecidas em conformidade com o previsto no artigo 8º 12 do Decreto Estadual 10.285/14 e de que atenda ao determinado nos artigos 8º, parágrafo 2º, 1 e 2 do Decreto Estadual 10.285/14 e 8º, parágrafo 3º, 1 e 2 da Lei 12.527/11, sob pena de aplicação de multa administrativa prevista no 87.3F da Lei Orgânica desse Tribunal. É a proposta que faço, senhor presidente. Proposta está em discussão. Está aprovado. Processo 56.81.69.20, embargo de declaração postos por Neymar Pedro Caibers, procurador jurídico do município de Virmonte, em face do decidido no acórdão 2017/20, proferido nos autos de recurso de agravo. O citado acórdão deu provimento ao recurso de agravo interposto por Neymar Granoski, prefeito daquele município, de 17 a 20, reformando a decisão consubstanciada através do despacho 1594, a fim de que a representação proposta pelo município de Virmonte fosse recebida e devidamente processada. O embargante sustenta omissão do decísio, ao deixar de se manifestar sob a vigência e subsunção do caso ao disposto no artigo 85, parágrafo 19 do novo Código de Processo Civil, que confere à advocacia pública a titularidade dos honorários advogatícios de sucumbência. Afirma ainda existir contradição no referido acórdão ao assegurar que a percepção dos honorários de sucumbência por advogado público exige a elaboração de lei municipal, eis que a competência para propor o projeto de lei nesse aspecto é única e exclusiva do então representante Neymar Granoski. Por fim, requer supressão da omissão e da contradição apontadas e o consequente desprovimento do agravo. No presente caso, busca o embargante o reexame da matéria ao sustentar suposta omissão, eis que o acórdão embargado tratou do tema proposto de acordo com a legislação e jurisprudência correlata. A decisão embargada observou a segunda parte do parágrafo 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil, que prevê, aspas, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Fecha aspas. No caso dos autos,
a despeito do inconformismo do ora embargante, não havia previsão legal garantindo a percepção dos honorários questionados, razão pela qual foram reputados indevidos pelo representante. Quanto à alegação de contradição em razão da competência para iniciativa da lei a ser aplicada no caso do próprio representante, há que se verificar que, conforme explicitou a decisão embargada, os municípios possuem discricionariedade e autonomia para legislarem em matérias de sua competência. Conclusão. Deste modo, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser esclarecida na decisão embargada, mas tão somente julgamento que contraria os interesses do embargante, proponho a rejeição dos embargos. É a proposta. Está em discussão a proposta. Está em votação. Está aprovado. O 601506, e último processo da pauta, trata de agravo interposto por José Altair Moreira, ex-prefeito do município de Tijucas do Sul, em face da decisão monocrática deste relator, despacho 117220, que negou seguimento a recurso de revisão interposto em face do acordo de parecer prévio 29120, ante sua insubsistência. A decisão plenária deu provimento parcial ao recurso de revista, interposto pelo ora agravante, mantendo a emissão de parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas do exercício de 2012, com aplicação de multa. O agravante alega suposta divergência jurisprudencial, ao sustentar que, com a edição do Decreto Municipal 3707, de 7 de 10 de 19, houve cancelamento de restos a pagar da ordem estimada de R$ 2.418.347,88, resultando num déficit atualizado abaixo dos 5% admitidos por esta Corte. Afirma ser postulante ao cargo de prefeito nas eleições de 2020, com candidatura já homologada em conversão partidária, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo. Nosso voto, observamos que o agravante restringe sua defesa à reiteração da argumentação fática já apresentada em sede de recurso de revista, visando afastar o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas e das obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidade. Entretanto, não acosta qualquer julgado visando demonstrar a suposta divergência de entendimento no âmbito do Tribunal de Contas ou dissídio jurisprudencial demonstrado analiticamente, conforme preconiza o artigo 486, quarto do Regimento Interno. No presente caso, incumbiria ao gestor apresentar elementos que efetivamente demonstrassem a eventual possibilidade de interpretação diversa, seja mediante a divergência de entendimento ou através de dissídio jurisprudencial. Todavia, limitou-se à mera reiteração de argumentos atinentes ao déficit orçamentário, não havendo como desconstituir a relevante materialidade da falta de disponibilidade líquida no valor de R$ 6.029.290,47. Conforme amplamente fundamentado no recurso de revista, o levantamento das disponibilidades de caixa deve ser aplicado em consonância com o princípio da ordem cronológica, objetivando impedir que as obrigações pré-existentes sejam pretéritas, ocasionando a sua postergação para o exercício seguinte, o que não foi observado pelo agravante. Ainda conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a demonstração da divergência deve ser analítica, não bastando a mera transcrição de decisões, o que tampouco ocorreu no presente caso. Diante do exposto, proponho o não provimento do agravo. Está em discussão. Está aprovado. Senhor presidente, agradeço a atenção e a todos. A pauta está esgotada. Essa presidência que agradece Vossa Excelência e passa
ao relato da pauta o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente, demais integrantes do Tribunal Pleno, eu não tenho processo na pauta de hoje e aproveito só a palavra para estender os parabéns aos conselheiros Artagão de Matos Leão, conselheiro Durval Amaral e o conselheiro substituto Cláudio Canha pelo aniversário e muita saúde e felicidade. Obrigado pela atenção, senhor presidente. Essa presidência é que agradece Vossa Excelência e passando imediatamente o relato da pauta ao conselheiro Ivan Leles Bonilha. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão de composição integral do tribunal, eu tenho como processo inicial na minha pauta o protocolo 559712/20, é uma execução orçamentária do tribunal que foi dado início pela Diretoria de Finanças em cumprimento ao regimento, mês de agosto de 2020. Unidades e o órgão ministerial foram unânimes em apontar a regularidade e, portanto, meu voto é pela regularidade, presidente. Está em discussão. Votação aprovada. O segundo processo é o 477546/20. Eu peço a retirada de pauta, presidente. Está retirado na forma regimental. O terceiro é uma PCA, uma prestação de contas anual do Serviço Autônomo Paraná Cidade, exercício 2019, responsabilidade do secretário do Desenvolvimento Urbano. Quinta inspetoria deu os devidos encaminhamentos, achados confirmados no processo de fiscalização na forma prevista no regimento. Tanto a CGE, nossa Coordenadoria de Gestão Fiscal, quanto o Ministério Público manifestaram-se pela regularidade e, portanto, é o voto que apresento pela regularidade das contas apresentadas. E está em discussão e está aprovado. Eram estas as questões para esta pauta. Agradeço, presidente. Essa presidência que agradece e passa o relato da pauta ao aniversariante do dia, Durval Amaral. Senhor presidente, senhora procuradora, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, já novamente reiterando os agradecimentos pelo meu aniversário e aproveitando para cumprimentar novamente o conselheiro Artagão e o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha, porque hoje é um dia muito importante, não pelo meu aniversário, mas pelo dia de São Judas Tadeu, não é? Mas é uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento único de minha vida com os meus colegas e amigos do tribunal. Inicio a pauta pelo processo de número 63718720, de recurso administrativo apresentado ao Instituto de Tecnologia do Paraná, TECPAR, autuado nessa corte como representação da Lei 866/93, formulado por Convênio CARD Administradora e Editora Limitada, em face do pregão eletrônico 32/20, que tem por objeto, entre aspas, a contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos magnéticos com chip na forma de vale-refeição ou vale-alimentação para compras distribuídos em todo o território nacional, em estabelecimentos comerciais cadastrados de gêneros alimentícios ou refeição para os empregados do TECPAR, fecha aspas. O voto. Embora não tenha havido pleito nesse sentido, impõe-se a concessão da cautelar para a suspensão do certame. Eis o dispositivo censurado. 2.1. Contratada deverá entregar declaração dando ciência de que, à época da efetivação do contrato, deverá possuir, no mínimo, 80% dos estabelecimentos credenciados nos seguintes critérios em cada um dos municípios. 2.1.3, Curitiba, Paraná e região metropolitana, e de, no mínimo, 80% credenciados distribuídos
devendo ter pelo menos 7 credenciados entre os seguintes estabelecimentos, com maior número de pontos de vendas relacionados abaixo: Angelone, Big, Carrefour, Condor, Mufato, Superdip, Festival, Pão de Açúcar, Walmart, Extra, Jacomar, Casa Fiesta e Tice. Em face dessa exigência, não se pode negar o afirmado pela representante de que os licitantes que já possuem pelo menos 7 mercados dentre aqueles indicados pelo município se encontram favorecidas na disputa. Há aqui um claro recorte no ambiente de competição, o que compromete a isonomia elegida como um dos objetivos de toda e qualquer licitação. Destarte, dentro da estreita perspectiva que esta via embrionária comporta, a irregularidade aventada autoriza a concessão da cautelar para a suspensão do certame, eis que preenchidos os requisitos autorizadores da sua concessão. É o relatório e voto, senhor presidente. Que está em discussão e está aprovado. Senhor presidente, só concluindo, me perdoe, eu acabei me antecipando, mas por essas razões que o senhor já colocou em votação e já aprovou, é que determinei cautelarmente a suspensão do pregão eletrônico 32/20, no estado em que se encontra. Esses temos o despacho 1320/20, que trago a apreciação do colegiado. Só retificando aí a decisão. Seguindo, senhor presidente, na minha pauta, eu tenho também o processo número 43.8229/18, verso processo sobre representação formulada por Luciano teria deixado de repassar ao Instituto a quantia de R$ 814.858,84, o que teria resultado em um prejuízo ao erário municipal no valor de R$ 269.127,74, considerando juros, multas e atualizações monetárias. A Coordenadoria de Gestão Municipal observou que a análise dos presentes autos deve se restringir aos exercícios de 2014 a 2016, vez que nas prestações de contas dos exercícios financeiros de 2012 e 2013 já for analisada a falta de aporte para o regime próprio de previdência social, tendo esse tribunal emitido parecer prévio pela irregularidade das contas de 2012 e pela regularidade com ressalva das contas de 2013. Em relação ao mérito, ponderou que eventual penalidade de restituição ao erário resultaria em enriquecimento sem causa da administração, uma vez que a atualização monetária representa mera adequação da moeda à perda decorrente da inflação. E, da mesma maneira, para os juros e as multas, já que os respectivos valores permanecem nos cofres municipais, ainda que indiretamente. Salientou que esse é um entendimento perfilhado por esse Tribunal de Contas, destacando-se que os valores dos encargos cobrados pelo órgão previdenciário, em razão de atraso nos repasses das contribuições, não deve resultar em determinação de devolução ao erário. Concluiu, nesse ponto, pela improcedência da representação com aplicação de multa. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo da CGM. O voto, debruçando-se sobre os elementos contidos no processo, verifica-se que foram apresentados termos de acordos de parcelamento por meio dos quais o município de Congonhas realmente confessou dívidas em razão de atrasos nos pagamentos das contribuições patronais e nos repasses das contribuições dos segurados ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais entre os anos de 2012 e 2016. Os encargos decorrentes da impontualidade, contudo, não podem ser colocados na conta do gestor responsável, inexistindo de sua parte dolo, má-fé ou locupletamento ilícito. A jurisprudência da Corte é tranquila nesse sentido, conforme destacam diversos precedentes que trago em meu voto. E nessas situações,
igualmente com fulcro na jurisprudência citada também, não vejo razão para a imposição da multa administrativa prevista na lei orgânica, razão pela qual voto pela improcedência da presente representação sem aplicação de penalidades. É o relatório e voto, senhor presidente. Que está em discussão. Em votação está aprovado. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e aos demais. A pauta está concluída. Essa presidência que agradece o aniversariante do dia, conselheiro Durval Amaral, e passa o relato da pauta ao conselheiro Ivan Chesper Linhares. Ele vai deixar por último. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desse tribunal pleno, também reitero aí os parabéns ao conselheiro substituto Dr. Canha, conselheiro Artagão, conselheiro Durval. Realmente é uma semana bastante pródiga em aniversários de membros do tribunal, todos ilustres e evidentemente motivo de alegria para todos nós, com os desejos de muita saúde e muitas felicidades. Passando a pauta, senhor presidente, eu tenho duas consultas. A primeira delas, 31440020, é do município de Juranda. Na verdade, a prefeita, a senhora Leila Moto Amadei, pergunta se a legislação deve fixar as atribuições dos cargos comissionados ou é suficiente estabelecer as competências dos órgãos por eles titularizados. Ela lança uma hipótese, enfim, ela foi formulada em tese. Houve a tramitação, a nossa coordenadoria de gestão municipal inicialmente entendeu que não seria caso de conhecimento, mas ao final respondeu à consulta. Da mesma forma, o Ministério Público, num bem lançado parecer, em que também analisa a possibilidade de consulta, entendendo que não seria o caso, mas também fornece a resposta, agregando, inclusive, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 104.12.10. Na verdade, senhores conselheiros, a polêmica quanto ao conhecimento da consulta deveu-se ao fato de que, por meio do prejulgado número 25, de relatoria do ilustre conselheiro Fernando, já foram delineados vários parâmetros para avaliação e as obrigações inerentes a previsão de cargos em comissão. Entretanto, me parece que essa dúvida específica não foi objeto de manifestação concreta naquela decisão. Então, por esse motivo, eu resolvi conhecer da consulta que eu ratifico esse juízo nessa oportunidade. Na verdade, então, a consulta versa sobre a necessidade de expressa previsão das atribuições dos cargos comissionados quando a legislação já estabelece as competências dos órgãos dirigidos ou chefiados pelos ocupantes dos referidos cargos. Na verdade, eu faço aqui um voto em que eu acompanho as bem lançadas manifestações da nossa CGM do Ministério Público, entendendo que uma coisa independe da outra, ou seja, a necessidade de previsão legal das atribuições, da competência, aliás, do órgão, e bem como de todos aqueles ocupantes de cargos comissionados que a ele estarão vinculados, seja na função de direção, chefia ou assessoramento. Na verdade, as atribuições dos ocupantes desses cargos não se confundem com as funções e com o feixe de competências atribuída a este órgão. Eu trago aqui as definições doutrinárias de ambos esses institutos e eu ainda trago a reflexão o que trouxe o Ministério Público também na sua bem lançada manifestação, em que, lembrando que os cargos em comissão efetivamente são exceções à regra da obrigatoriedade do concurso público, enfatiza a necessidade da expressa descrição das atribuições. E aí, trouxe, como eu mencionei no relatório, o recente julgado do Supremo Tribunal Federal, em que foi destacado o seguinte, que as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituir. E sobre isso, senhores conselheiros, de fato, nós temos o prejulgado número 25, e que, entretanto, por esse prejulgado, houve a possibilidade de que essas atribuições fossem descritas em ato normativo, ou seja, ato infralegal,
não necessariamente na lei que instituiu os cargos, como o Supremo definiu. Perdão. Por esse motivo, então, me parece, e talvez o conselheiro Fernando possa nos auxiliar aí no direcionamento dessa matéria, me parece que seria oportuno, talvez, nós revisitarmos esse pré-julgado, sem prejuízo da resposta a ser dada a essa consulta, mas nós, eventualmente, revisitarmos esse pré-julgado para ver se, quem sabe, a tese fixada, né, no referido pré-julgado 25, que permite a fixação de atribuições em ato infralegal, diante dessa nova decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi, na verdade, posterior à decisão do nosso pré-julgado, se não poderia ser modificado ou complementado. Então, a minha proposta, resumindo, senhores conselheiros, seria pela resposta, pelo conhecimento e resposta no sentido de que as atribuições dos cargos comissionados devem estar expressamente definidas, não se confundindo com as funções e competências dos órgãos em cuja estrutura se inserem. E eu proponho, né, o encaminhamento para uma revisão do pré-julgado número 25, nos termos do disposto nos artigos 410, 413 e 416-A do nosso regimento, tendo em vista a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 104.12.10, que fixou a tese de repercussão geral no sentido de que as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituiu. Então, essa, senhores conselheiros, seria a proposta de resposta à consulta com essa sugestão de encaminhamento. É o voto, senhor presidente. Está em discussão para discutir, conselheiro Fernando? Senhor presidente, na realidade não é nem para discutir, né? O conselheiro Luiz já encaminhou gentilmente os votos anteriormente para uma análise e, efetivamente, em função da decisão do Supremo posterior, acho que cabe, sim, a reabertura da discussão do pré-julgado. Aliás, o pré-julgado é uma ideia já pré-definida, né? Um entendimento pré-definido, mas não imutável. Nós temos até vários pré-julgados que deveríamos, inclusive, até revisar, seja a questão do pré-julgado 06, mas no caso específico, o pré-julgado da comissão, eu acho que seria interessante a rediscussão no procedimento adequado de pré-julgado. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, está aprovado. Dando continuidade, senhor presidente, eu tenho uma outra consulta, que essa é de número 742-908-19, essa do município de Não da Vitória, em que também o prefeito, o senhor Hilton Santin Roveda, indaga sobre a possibilidade de exclusão da Fundação Municipal de Ensino, constituída por lei, do cálculo da folha de pagamento, com vistas a reduzir o índice de despesas de pessoal para uma possível desvinculação municipal por meio de lei e interesse da administração. Na verdade, aqui também as respostas foram uniformes pela sua negativa. A nossa Coordenadoria de Gestão Municipal entende que a despesa com pessoal da Fundação Municipal, com receita e despesa prevista em lei orçamentária, deve ser contabilizado como outras despesas de pessoal, nos termos do parágrafo 1º do artigo 18 da LRF, compondo, portanto, o índice de despesa de pessoal do município. No mesmo sentido, o nosso Ministério Público de Contas, ao concluir que as fundações públicas integram a administração pública indireta do município e devem obediência às regras dos artigos 18, 19 e 20 da LRF, não havendo, desse modo, previsibilidade legal para desvincular o orçamento pertencente à fundação pública da prestação de contas do município. Esse também é o meu entendimento. Eu ressalto aqui as brilhantes considerações do parecer do Ministério Público lançado pela doutora Valéria, em que ela exclui absolutamente essa possibilidade de exclusão de folha de pagamento, tece comentários, inclusive, sobre as situações de terceirização de mão de obras em que há substituição, e que também deve haver esse cômputo, por força do mesmo artigo 18, parágrafo 1º
da nossa lei de responsabilidade fiscal, e ainda, mesmo na hipótese de a fundação manter-se sem os aportes do Tesouro, também essa despesa não altera a situação, ela deve ser computada como gasto de pessoal. Por esse motivo, então, acompanhando integralmente as manifestações, notadamente o parecer do Ministério Público, a resposta no sentido de que as fundações municipais integram a administração pública indireta e devem obediência às regras dos artigos 18, 19 e 20 da LRF, de modo que inexiste possibilidade legal de desvincular o orçamento da fundação pública da prestação do município, visando reduzir o índice de despesas com o pessoal. Essa é a resposta que eu proponho, senhor presidente. As palavras, senhor presidente. Está em discussão o conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, senhor relator, não é nem para discutir o voto, porque nos termos que foram formulados a consulta, as premissas que foram apresentadas, a resposta está adequada. Eu quero só fazer um registro, conselheiro Luiz, da má qualidade da consulta, do jeito que ela foi formulada. É muito genérica, o parecer jurídico foi evasivo na primeira oportunidade, o parecer jurídico da prefeitura, evidente. Vossa Excelência pediu a complementação, o parecer foi mais evasivo ainda, né? Tanto que a própria CGM mencionou que vai fazer de conta que existe uma fundação, né? Então, nos termos que foi colocado, eu concordo com Vossa Excelência, eu só faço uma ressalva que algumas fundações, isso não tem esse dado específico, elas são contratualizadas pela administração pública, seja na área da saúde, então teria suas receitas próprias. Então, que isso não seria objeto da resposta genérica, né? Só faço a ressalva pessoal, porque a consulta efetivamente carece de maiores dados por uma abordagem ampla de um tema tão delicado como o gasto pessoal, tanto que até se confundiu como terceirização de mão de obra em alguns trechos, né? A transferência para a fundação pública, que não é efetivamente o caso. Então, só com essas ressalvas, acompanho o relator, senhor presidente. Apenas para complementar, senhor presidente, Vossa Excelência me permite, eu acho que é absolutamente correta, muito percussiente a análise do doutor Fernando, realmente ela foi elaborada em termos genéricos, e em termos genéricos nós estamos respondendo que não é possível, né? Evidentemente, ressalvando a possibilidade de que, em situações específicas, esse entendimento possa ter uma flexibilização de outra forma, né? Mas da forma como foi apresentada, a única resposta admissível, me parece que seria essa. Está aprovado. Era o que constava da minha pauta, senhor presidente. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros deste Tribunal Pleno. Essa presidência que agradece. E para o relato da pauta, concedo a palavra ao conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu não tenho pauta a relatar, só aproveito o instante para parabenizar também o aniversariante do dia, desejar toda a saúde para o conselheiro Durval. Obrigado. Essa presidência agradece da mesma forma e passa a palavra ao conselheiro substituto Cláudio Augusto Cânia. Obrigado, senhor presidente. Eu também não tenho processo em pauta, mas eu queria aproveitar, então, para agradecer as manifestações de júbilo pelo transcurso do meu aniversário na segunda-feira. Aproveitar também para parabenizar o conselheiro Artagão de Matos Leão pelo seu aniversário ocorrido ontem, ao conselheiro Durval Amaral, que hoje é o aniversariante, e por último, senhor presidente, desejando a ambos, né, principalmente muita saúde e felicidades. E, por último, o padroeiro do dia é São Judas Tadeu, que também é o padroeiro dos funcionários, servidores públicos. Então, queria parabenizar a todos, né? Hoje é dia do funcionário público, do servidor público. Parabenizar a todos, desejando principalmente muita saúde e aproveitando que o São Judas Tadeu é o santo das causas impossíveis, pedir a ele que nos proteja e nos abençoe desse vírus maldito que só é nos assombrar nessa época de pandemia. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência agradece também o conselheiro substituto Cláudio Cânia.
pelas suas palavras e passa também a oportunidade ao conselheiro substituto Tiago Álvares Pedroso. Obrigado, senhor presidente, mas não tenho processo a relatar. A presidência agradece. E eu agora tomo a liberdade de relatar a pauta que me foi confiada rapidamente. Iniciando aqui pelo processo 365-38120, que é um recurso de agravo interposto pelo senhor Fernando Bettiga Halbert, vereador do município de Cascavel, em face da decisão contida no despacho número 520, processo 245-297-20, em que deixei de receber a representação da Lei 8666-93, por ele formulada com pedido de medida cautelar, então proposta em face da inexigibilidade de licitação número 12 de 2020, do município de Cascavel, cujo objeto trata da contratação de serviço técnico profissionais para a concepção, criação e elaboração de projetos para implantação do território verde. O agravante alega o seguinte: ausência de dotação orçamentária prévia, falta de interesse público diante do fato de o Conselho Municipal do Meio Ambiente ter deliberado e lavrado em ata que, antes da contratação dos projetos em questão com a utilização de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, deveria ter sido realizada audiência pública com a população de Cascavel, o que não foi feito. Em relação à falta de dotação orçamentária prévia, não verifiquei irregularidade, pois o município deve possuir crédito orçamentário em 2020, conforme cronograma de execução do seu exercício. Do portal Informação para Todos deste Tribunal de Contas, se extrai o lançamento do empenho 12.702 de 2020, no valor de R$ 349.999,96 para o pagamento da contratada. Estes recursos são provenientes de transferência voluntária estadual, fonte de receita 2102 Sanepar, ações ambientais. Não há qualquer impropriedade na suplementação de dotação orçamentária com fonte livre, desde que respeitados os limites previstos na lei orçamentária anual. No tocante à arguição de falta de interesse público, uma vez que não foram utilizados recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, não há obrigação de cumprimento da condição imposta pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, circunstância que, evidentemente, não desobriga o município do cumprimento das normas ambientais pertinentes, inclusive em relação às audiências públicas legalmente exigidas. Portanto, eu venho aqui negar provimento ao recurso. Está em discussão. Senhor presidente? Conselheiro Ives Linhares. Eu acho que o doutor Tagão pediu a palavra primeiro. Conselheiro Tagão. Não, eu indago a Vossa Excelência, senhor presidente, ao plenário, se de acordo com o regimento interno, não teria que o mais antigo assumir a presidência nesse momento? Presidente Artagão, eu passo a presidência a Vossa Excelência. Então, de acordo com o regimento interno, assumo a presidência e coloco em votação a proposta do ilustre conselheiro Fábio Camargo. Presidente, eu peço a palavra. Vossa Excelência tem a palavra, senhora procuradora. O Ministério Público também apresentou contrarrazões nesse momento. Por quê? Entendemos que deve haver o prosseguimento dessa representação, porque ela precisa ser melhor, ter seus detalhes melhor explicitados. Por quê? Porque há uma série de elementos nesse processo que não foram esclarecidos. Primeiro, existe um órgão de planejamento no município de Cascavel, que poderia analisar esse projeto, porque em nenhum momento foi levantado que seria um projeto de relevância, mas sim um projeto comum. É a razão que nós precisamos melhor dar o prosseguimento
nessa análise, né? Porque não tem qualquer concepção de projeto arquitetônico. E o município alega que ele tem uma fila, por isso que ele não pode analisar esse processo. Tem 34 processos na frente. Eu achei isso que é uma medida salutar, porque envolve dinheiro e nós sabemos da situação precária que nós estamos vivendo nesse momento no nosso país, né? E também que o modelo de concurso público é a regra, a inegibilidade exige um aprofundamento na análise do próprio projeto. E também existiu uma ausência de detalhamento na planilha de custos, né? Porque uma hora tem um valor, outra hora tem outro. Tá? Parece que no portal 399 e ali está 495. Outra, não ficou claro no contrato, parece que o município também tem que suportar o deslocamento da equipe. Então, existem muitas coisas que precisam ser analisadas com cuidado, porque num julgamento prévio nós poderíamos estar nos equivocando. Então, é isso que nós estamos pedindo, o prosseguimento para uma análise mais detalhada, com respeito ao dinheiro público numa situação que nós estamos vivendo. Eu estou deixando bem claro. Não é um juízo antecipado, mas algo que precisa ser investigado ou detalhado, né, nessa planilha. Possível insuficiência orçamentária para integrar o adimplemento do contrato. Isso é uma coisa séria, né? E outros detalhes aqui, como eu já falei, a secretaria diz que não pode, nós temos ali, não poderia fazê-lo, pois em seu quadro de servidores, eles alegam que não existe engenheiro, mas existe sim, tanto é que tem um órgão próprio aqui, O objeto de licitação tem natureza de serviço comum de concepção, de criação e elaboração de projeto arquitetônico, podendo ser feito pelo próprio órgão do município. Tem uma lista de coisas aqui das nossas argumentações que deixam claro isso. Eu já falei do problema do contrato, né? O contrato deverá fornecer para início efetivo plantas de áreas de intervenção, uma série de questões. Então, o que eu estou pedindo na nossa intervenção, dada todas essas questões e esses levantamentos que precisam ser melhor esclarecidos, que desse prosseguimento à representação, certo? E que se determine ainda a medida cautelar para suspender o procedimento de inegibilidade e respectivo pagamento até o final dessa representação. Haja vista o risco iminente de dano erário, notadamente pela ausência de análise, quanto também a modalidade de concurso. Eu acho importantíssimo que se faça essa análise detalhada antes do juízo final. Nós estamos pedindo o prosseguimento da ação. Nós queremos melhor detalhamento para fazer um juízo de valor acerca dos fatos. E com respeito justamente à comunidade de Cascavel, e esse fato nós já tínhamos até trabalhado, pensado nele, quando nós estávamos analisando as despesas da Covid. Então, é uma questão muito importante e delicada. Eu peço aos senhores muita cautela e muita atenção nesse momento. A gente só quer o prosseguimento da representação para um melhor esclarecimento, diga-se de passagem. Obrigado, doutor Artagão. E retorno a palavra para o senhor. Continue em discussão. Conselheiro Ivens pede a palavra. Senhor presidente,
acompanhei atentamente o relatório do conselheiro Fábio, que evidentemente sempre no seu voto muito bem fundamentado, e também já havia analisado as razões do Ministério Público. A minha impressão, senhor presidente, é que, de fato, essa contratação mereceria do tribunal uma análise um pouco mais aprofundada. Existem alguns aspectos orçamentários, que a ilustre procuradora mencionou. Existe uma discussão também sobre a especialidade do serviço, que teria ensejado a dispensa de licitação, na medida em que o próprio órgão municipal admite que seria um serviço que poderia ter sido prestado pelo próprio município, não fosse uma fila de projetos que ele alega. E eu agrego ainda, doutora Valéria, um outro fator, que me parece uma certa deficiência na pesquisa do preço que foi definido, né? Isso efetivamente me parece que pode vir a impactar na efetiva economicidade da medida. Então, a minha proposta seria, eu ousaria divergir do ilustre relator para propor o provimento desse agravo, com então o conhecimento da representação, apenas levando em conta que possivelmente o trabalho esteja já sendo executado, que isso pode causar uma paralisação, um prejuízo ainda maior. Nesse momento, não adiantaria a concessão da liminar, deixaria até para analisar isso após um aprofundamento da instrução. Então, o meu voto, senhor presidente, eu ousaria divergir do ilustre conselheiro, doutor Fábio, seria pelo provimento do agravo, a fim de que seja conhecida a representação para o seu regular processamento. Pela ordem, senhor presidente. A palavra é do senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Apenas demonstrar todo o meu respeito à nobre procuradora, demonstrar, obviamente, aqui, se tem alguém que está sempre cuidando, atendendo e sempre olhando as comunidades, seja de Cascavel, ou seja da região do município mais distante do estado do Paraná, como Icaraíma, enfim. Mas eu vejo aí uma ampliação do objeto da representação, como a senhora coloca. O Ministério Público de Contas tinha dado ciência da decisão, não interpôs recurso, né? Nesse caso, na minha humilde opinião, entendo que houve preclusão. Se não houve liminar, pouco efeito teria a decisão só no final. Então, o cara manda para ele. Eu entendo, senhor presidente, eu vou permanecer com o meu posicionamento, negando provimento ao recurso, dizendo que eu cuido sim do dinheiro do povo do Paraná, entendo o posicionamento do Ministério Público Estadual, mas me oponho nesse momento a essa forma. Continua em discussão? Encerrada a discussão, como eu tenho duas propostas, a do senhor relator, que nega provimento, e a do conselheiro Ives, que dá provimento ao agravo, para a continuidade da tramitação da representação. É isso? Então, consulto o conselheiro Ivan Bonilha como vota. Com o relator, presidente. Conselheiro Durval Amaral. Aliás, peço desculpas aí, estou há muito tempo sem exercer a presidência, e a preferência é do conselheiro Fernando para votar. Obrigado, senhor presidente. Na realidade, eu vou acompanhar o relator, mas vou fazer algumas observações. Como se trata de arquivamento, entendo que também há uma ampliação da representação. Isso não há nenhum prejuízo ao tribunal, eventualmente faça o acompanhamento através do seu plano de fiscalização municipal, já que a resolução não é de mérito, né? É só para o arquivamento, e aí, efetivamente, os pontos abordados na representação foram, efetivamente, abordados no espaço recorrido, com a qual concordo. Inclusive, estava verificando, eu não vou discutir nesse momento, doutora Valéria, se é conveniente ou não para a administração. Eu entendo que é um poder discricionário, tem inclusive manifestações do Conselho Municipal de Meio Ambiente, tem a questão da previsão no plano plurianual, na lei orçamentária, e etc. E me causa até estranheza que a própria Câmara, que é a representante, não tenha feito nenhum trabalho de fiscalização e encaminhado a representação,
com apenas alguns aspectos, não com todos, que foram abordados também pelo conselheiro Ives, por Vossa Excelência, que merece sim acompanhamento. Até a questão da inexigibilidade, né, poderia até ser abordada. Eu considero, inclusive, possível a inexigibilidade conforme a especialidade e o assunto específico. Mas isso é uma questão que nós não estamos discutindo o mérito agora, é só uma representação. E a questão da motivação sobre a possibilidade de o próprio município efetuar, eu acho que aí se insere dentro de um poder discricionário. Inclusive, a motivação até menciona que o próprio Instituto tem uma carência de servidores com uma fila de projetos em andamento e queriam demorar ainda um pouco mais. Eu acho uma questão de decisão discricionária, evidente, não a exigibilidade, essa questão jurídica, né, que pode ser enfrentada ainda. Mas a opção pela contratação de serviço especializado, fora da administração, não vejo aí nenhuma irregularidade. Então, com essas ressalvas e que não inibe a atuação do tribunal, eu acompanho o relator. Acompanho o relator, conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, também vou acompanhar o relator. Auditor Cláudio Cânia, que está convocado, não é isso? Isso. Com a divergência. Com a divergência. Com a divergência. Então, por 4-2, prevalece a proposta do senhor relator, que continua com a palavra para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Dando continuidade ao processo 554-729-20 e 555-555-20, voto em conjunto, são processos do município de Castro, trata os autos dos recursos de agravo interpostos pelo senhor Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito do município de Castro, e pela senhora Maria Lídia Kravucheski, secretária municipal de saúde do município de Castro, da decisão contida do despacho 96420, em que deixei de receber os pedidos de rescisão com requerimento de tutela antecipada, a decisão consubstanciada do acordo 1081-20 do Pleno, processo número 664-105-18, pelo qual foi julgado procedente a representação formulada pelo Ministério Público de Contas, diante de irregularidades verificadas nos editais dos pregões presenciais número 18, 17, 121, 17, sendo-lhes aplicada a multa do artigo 87, inciso 3D da Lei Complementar Estadual 103/5, os agravantes fundamentam os seus pedidos na representação da Relação Regional de Medicamentos Essenciais, REREME, como novo elemento de prova, com o intuito de demonstrar a regularidade dos pregões presenciais que tinham por objeto a aquisição de medicamentos diante de alegadas situações de excepcionalidade. Acrescentam que, em casos análogos, esse tribunal não aplicou a sanção pecuniária de forma que estaria evidenciada a afronta ao artigo 926 do Código de Processo Civil, aplicando subsidiariamente nos julgamentos do Tribunal de Contas, segundo o qual os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-las estável, íntegra e coerente. Senhor presidente, tenha para mim, não podem ser aceitas as alegações de que a lista REREME seria um novo elemento de prova, na medida em que o fundamento da decisão recidenda está em que as licitações questionadas adotaram como critério de julgamento a alocação dos medicamentos em lotes de A a Z, relativos à tabela ABC Pharma, tendo como base de preço a tabela CMED, e licitadas todos os medicamentos que compõem a referida tabela, distinguindo apenas em genéricos, similares e éticos. Isto porque a lista REREME apenas compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimentos de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. Nada dispõe em relação à forma de aquisição dos seus medicamentos. No tocante à suposta violação do artigo 926 do Código de Processo Civil, uma vez que em casos análogos o tribunal não teria aplicado a sanção pecuniária, trata-se de norma processual voltada à elaboração de enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Além disso, os recorrentes não demonstram que se tratava das mesmas circunstâncias fáticas das decisões que apresentaram como precedentes, deixando de realizar o cotejo analítico entre as decisões mencionadas e o caso concreto. Portanto, senhor presidente, nego o provimento. Está em discussão a proposta do senhor relator. Em votação, está aprovado. Senhor presidente, agradeço. A minha pauta está atendida. Eu agradeço a Vossa Excelência e a todos e retorna, então, a presidência com Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro Artagão. Eu agora trago aqui a comunicação
do processo 663-625-20, nos termos do artigo 5º, 39 do Regimento Interno deste Tribunal, apresento e submeto à apreciação deste Tribunal Pleno o Plano Anual de Fiscalização de 2021. O PAF 2021 reitera o alinhamento do Tribunal de Contas com seu plano estratégico para o período de 2017 a 2021, em consonância com a missão de fiscalizar a gestão dos recursos públicos e a visão de se ter um tribunal mais próximo da sociedade paranaense, com mais resultados que beneficiem. As diretrizes gerais que nortearam as fiscalizações durante o exercício de 2021 serão as seguintes: ênfase no planejamento da fiscalização, fiscalizações priorizadas com base em critérios de risco, relevância e materialidade, especialização por instrumentos fiscalizatórios, otimização de recursos, aprimoramento do processo de fiscalização concomitantemente, aproximação com a sociedade e transparência. A título de diretrizes específicas para 2021, estão previstas fiscalizações nos seguintes temas: administração, agricultura, assistência social, ciência e tecnologia, destacando nesta área a parceria e a produção da vacina russa Sputnik V para o Covid-19 pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, o TECPAR. Cultura, educação, energia, gestão ambiental, previdência social, saneamento, saúde, segurança, trabalho, transporte e urbanismo. Importante ressaltar que a fixação destas diretrizes não impede a realização de novas fiscalizações, uma vez que podem sugerir demandas extraordinárias, relevantes, que exijam a atuação deste Tribunal de Contas, uma vez que o controle externo não se limita às fiscalizações presenciais. O ano de 2020 se mostrou excepcional pelo advento e propagação da pandemia do coronavírus, cujos impactos na gestão pública são profundos e sem precedentes, exigindo esforços contínuos de adaptação por parte de suas autoridades. O regime excepcional, derivado da calamidade pública, trouxe aos gestores ferramentas mais ágeis para dar cabo a urgentes demandas extraordinárias. Quanto à execução do PAF, tendo-se em mente que a pandemia ainda não se encontra erradicada em território nacional, zelar pela saúde pública permanece uma finalidade indispensável para todos nós cidadãos, especialmente na capacidade de servidor público. Portanto, a atuação do controle externo permanece sob a égide da manutenção da saúde pública, de modo que o grau relativo de fiscalizações remotas ou presenciais ainda não é passível de mensuração, precisa frente a uma realidade incerta e de risco elevado, seja para a continuidade de 2020 ou para o exercício de 2021. Para fins de estimativa do impacto orçamentário financeiro e da utilização da frota de automóveis deste tribunal, considera-se a previsão de 150 fiscalizações presenciais, com duração média de 5 dias e participação de 2 servidores a cada. Ante ao exposto, nos termos do artigo 5º, 39 e 260 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, submeto à aprovação deste plenário o Plano Anual de Fiscalização do exercício de 2021, que está em votação. Está aprovado. Não havendo mais processos a serem relatados, deixo livre a palavra. Ninguém mais querendo fazer uso, hoje, dia 28 de outubro, celebrando o Dia do Funcionário Público, gostaria aqui de destacar a mensagem que o presidente Nestor Batista encaminhou aos servidores desta Corte. Abro aspas. Braço da gestão pública que se estende para atender a população. O servidor público representa a presença do Estado na vida de cada paranaense. Fecho aspas. Um forte abraço a esses profissionais pelo importante papel que exerce na sociedade. Presidente Nestor Batista.
Declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima sessão ordinária por videoconferência deste Tribunal Pleno para o dia 4 de novembro de 2020, quarta-feira, horário regimental. Levante-se a sessão.